A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos estudar mais um livro dos profetas menores, Sofonias. É um livro bem pequeno, tem apenas 3 capítulos, mas traz muita coisa ali para nós aprendermos. Bom, Sofonias, o seu nome significa Jeová ocultou, Jeová guardou. E ele foi contemporâneo dos profetas Naum e Jeremias. A sua mensagem não difere dos demais profetas, porque é sempre um chamamento para o povo se arrepender e obedecer a Deus. O tema desse livro não dá nem para dizer assim, ó, o tema principal, porque ele é inteiro falando sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor está perto. Nos 3 capítulos, ele vai falar sobre isto. Então, esse dia do Senhor é um dia de ajuste de contas, de juízo, de castigo para o ímpio, para aquele que não entregou a sua vida a Jesus. E nós vamos ver que a vida lá de Judá, do povo lá de Judá, de Jerusalém, eles estavam vivendo em pecado, em idolatria. Era assim terrível. Por mais que os outros profetas que já tinham vindo antes e falado, eles não conseguiam aceitar ou compreender o que Deus estava falando e o que estaria previsto para eles sofrerem se não obedecesse a Deus. Então, ele vai iniciar o capítulo, né? Falando, ele se apresenta aqui no capítulo 1, capítulo 1 e versículo 1. A palavra do Senhor vinda a Sofonias, e ele se apresenta: filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, a gente já pode se situar no tempo, na época dele. Ele viveu na época do rei Josias, aquele rei, o bom rei, que ele começou a reinar com 8 anos, com 16 anos, então ele começou a buscar ao Senhor, ali pelos seus 25, 26 anos, então teve aquela grande reforma lá em Judá. Mas nem todos, pela atitude das pessoas, a gente vê que essa reforma foi muito só para o visual. No coração, nem todos se voltaram para Deus. Então, agora Deus envia Sofonias com esta mensagem, né? Ali, eu coloquei ali, ó, o rei Josias, ele reinou entre 640 a 609 a.C. Então, mais ou menos o período em que este profeta falou ali com o povo. Como eu disse, o tema é o dia do Senhor. No versículo 2, ele já inicia direto com o juízo de Deus que viria sobre Jerusalém. E no 2 ele diz assim: ó, certamente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Vejam, queridos, ele já inicia direto com uma sentença terrível para o povo, que Deus colocou em sua boca e deu para ele falar: certamente consumirei tudo sobre a face da terra. E aí, ele vai continuando o versículo e diz: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Vejam, será
um juízo sobre tudo que tem vida na terra. Esse juízo, o seu cumprimento total, será lá no final dos tempos, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, depois dos 7 anos de tribulação, quando Jesus voltar, quando terá depois o milênio, aí no final dos tempos acontecerá o cumprimento dessa profecia, onde esta terra será completamente terminada e haverá um novo céu e uma nova terra, como nos diz, né? E no versículo 13 ele confirma: exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor, porque só ficarão os salvos. Haverá uma terra purificada no final dos tempos, que nós estamos aguardando ansiosamente por esse dia. Aí no versículo seguinte, continua essa profecia, e agora diretamente contra aqueles homens idólatras, aquele povo, ele não estava satisfeito, o povo de Israel nunca ficou satisfeito em servir somente a Deus, mas eles começaram a adorar os deuses das outras nações. Eles queriam alguma coisa visível aos seus olhos. E é uma coisa assim que eu não consigo entender, que os homens faziam, ou de ouro, ou de prata, de metal, ou de madeira, a imagem, fabricavam aquela imagem, depois de prontinha, colocavam no altar, se ajoelhavam na frente e diziam: é o nosso Deus. Lembram, né? Lá no Monte Sinai, quando fizeram aquele bezerro de ouro, é o Deus que nos tirou do Egito. Mas da onde que uma coisa feita pelas mãos dos homens vai fazer alguma coisa? Mas a ignorância do mundo é terrível. A pessoa sem Deus é incrível crer nessas coisas. Então, Sofonias, no versículo 4, nos diz: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Veja que ele está profetizando contra o povo de Deus. Não é? Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Por quê? Esses ídolos já estavam ali dentro de Jerusalém, dentro de Judá. E devido à adoração e sacrifícios oferecidos a Baal e a Moloque, a cidade estava em pecado diante de Deus. Inclusive, Moloque, este Deus, ele exigia, ele pedia o sacrifício de crianças, de vidas humanas. E pasme, eu fico assim, admirada. Os israelitas sacrificavam seus filhos a este Deus Moloque. Seus olhos estavam completamente fechados para as coisas de Deus. Até reis fizeram isto. Mas vamos adiante. No versículo 7, diz assim: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O Senhor separa aqueles que são seus, mas aqueles que não são fiéis a Ele, o juízo virá sobre essas vidas. Porque mesmo ali no meio de toda aquela idolatria daqueles pecados, tinha pessoas fiéis, porque sempre tem um remanescente fiel. Graças a Deus por isso. Nossos dias, com tantas dificuldades, pecados horríveis que há em nosso mundo, mas nós temos muitos que são fiéis. E glória a Deus por isso, pessoas que estão aguardando a volta de Jesus. O dia do Senhor
é o período reservado por Deus para o acerto de contas com todos os homens da terra, todos os moradores da terra. Eu coloquei aqui vários versículos e há muitos mais versículos que falam sobre o dia do Senhor. Não vamos ler por causa do nosso tempo, mas coloquei aqui, os irmãos podem procurar para se aprofundar nas escrituras. O dia do Senhor também é chamado da grande tribulação, porque será algo terrível que vai acontecer. E o grande, terrível dia do Senhor será lá no final da tribulação, do final dos tempos, quando realmente esta terra for totalmente consumida. Todos os habitantes de Jerusalém envolvidos na idolatria estavam sob o juízo divino, porque estavam em pecado. O pior pecado que tem é adorar outros deuses, esquecer do Deus verdadeiro. No versículo 11, eu estou pulando alguns versículos, irmãos, porque não temos como falar versículo por versículo, precisaríamos fazer mais de um vídeo. Mas eu creio que esses versículos assim já vão dar uma ideia para depois os irmãos procurarem e se aprofundarem mais no assunto. No versículo 11 diz: Lamentai-vos, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregadores de dinheiro são destruídos. Maquetés era uma parte da cidade que poderia se dizer assim, uma parte comercial da cidade. E ali se localizavam as lojas, os armazéns, ali as pessoas procuravam fazer negócios. E ali também atraía a cobiça de muitas pessoas. Nós temos hoje também nas cidades, nas grandes cidades, aquelas ruas, não é? Que são assim de comércio. E ali também havia e pessoas que estavam também influenciadas pelo dinheiro e que roubavam o dinheiro do pobre, enganavam os pobres. Tudo isto Deus estava vendo. Tudo estava na presença de Deus, porque nada escapa aos olhos do nosso Deus. No versículo 14, a Sofonias fala com mais detalhes sobre as coisas que irão acontecer. O grande dia do Senhor está perto. De novo ele fala, né? Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Vão clamar, vão chorar, vão perder todos os seus bens. E no versículo 15 e 16, eu coloquei só assim, ó, o principal desses dois versículos, o item principal que chama a atenção, tá? Então, os irmãos leiam depois todo o versículo. Aquele dia, aqui Sofonias vai dizer assim, o que vai ser? Aquele dia está perto, né? Vai ser um dia amargo. E aí, no versículo 15 e 16 diz, aquele dia é um dia de indignação, é um dia de angústia, é um dia de ânsia, é um dia de alvoroço, de desolação, é um dia de treva, de escuridão, de nuvens, de densas trevas, de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Seria algo terrível. E isto aconteceu lá na época, quando a Babilônia invadiu ali Jerusalém, foi um dia assim terrível para o povo de Israel, quando eles foram levados cativos, quando muitos ali morreram, foi um desespero total. Ao mesmo tempo, a profecia é para nós e é para o final dos tempos, porque os profetas, as profecias que Deus dava para eles, muitas coisas se realizariam ali, logo após.
e outras coisas seria depois, como assim a vinda de Jesus Cristo. Outras coisas mais tarde, outras coisas seria no nosso tempo, coisas que nós estamos hoje vivenciando, aonde nos mostra que Jesus está vindo, aonde nos mostra que nós somos a última geração antes da volta de Jesus. Eu creio desta maneira, mas creio assim firmemente nisto. E tem profecias que serão para mais tarde, para a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, a volta de Jesus, o milênio e depois para sempre com Cristo. Mas nós temos é que estarmos atentos à palavra de Deus. Mas, assim como todos os demais profetas, assim como vinha a palavra de juízo, logo vinha também uma palavra de consolo e de conforto. No capítulo 1 foi falado sobre os juízos que viriam sobre Jerusalém, sobre Judá. Agora, no capítulo 2, nós vamos ver que ele inicia com um convite ao arrependimento. E diz assim a palavra: reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Olha como é que estava a nação. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Então, o profeta está ali chamando o povo. Se arrependam, se arrependam. Ainda há tempo. E ele clama, pois nada poderia impedir o juízo de Deus, aquilo que estava falado, a não ser que o povo se arrependesse. Sempre que o povo se arrependeu, Deus mudou os seus desígnios. Mas a gente vai ver que eles não se arrependeram. No versículo 3, capítulo 2, né, diz assim, ó, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris os seus mandamentos, buscai a justiça, buscai a humildade, porventura sereis poupados no dia da ira do Senhor. Aqui é uma palavra para aqueles que eram fiéis, que tinha pessoas fiéis ali no meio de toda aquela dissolução daquele pecado, de tudo aquilo que estavam fazendo, havia aqueles fiéis, como sempre houve, né? Em todas as épocas, Deus sempre sustentou aqueles que lhe foram fiéis. E aí vem agora, neste capítulo 2, o julgamento sobre as nações vizinhas, as nações em volta de Jerusalém, Israel, aqui, ó. Aqui está Israel. E a primeira palavra que vem sobre a Filístia, sobre os filisteus, que muito perseguiram o povo de Israel. E no versículo 4 e 5, fala, aqui eu coloquei só uma parte, mas fala sobre o que viria sobre esta nação. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Farei com que sejas destruída até que não reste um morador sequer. Por quê? Porque eles foram contra o povo de Deus. E uma coisa incrível, meus amados, é a maneira como Deus cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Não pensem que a gente está solto aí no mundo. Não, nós estamos guardados sob a potente mão do nosso Deus. E o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. E um dia todo aquele que se voltou contra nós dará conta a Deus. Logo depois, versículo 8 ao 11, vem a profecia sobre o julgamento contra Moabe e Amon. Aqui, ó,
Israel, estou marcando aqui, Amon e Moabe, era aqui, ó, bem ao lado deles, ao redor de Israel. Esses dois povos aqui, duas nações também, eles perseguiram muito Israel. E aí, no versículo 8, Deus manda dizer para eles: ouvi a zombaria de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon. Vejam, nada cai no esquecimento. Deus sabe de todas as coisas, está tudo com ele e um dia ele vai cobrar de cada um. E aí eu ouvi as palavras injuriosas dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, diz o Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, ou seja, serão exterminados. Assim como não sobrou um morador de Sodoma e Gomorra, assim também acontecerá a mesma coisa. Então já foi. A Filístia foi dito que não sobraria ninguém. Eles seriam totalmente exterminados. E agora a profecia diz que Moabe e Amon também será totalmente exterminado. E depois vem a profecia sobre dois grandes povos, Etiópia e Assíria. Vejam, aqui de novo, estou mostrando Israel e a Etiópia aqui, fica mais longe de Israel. E a Síria aqui em cima, ao norte. Aí a palavra do Senhor diz assim: também vós, ó etíopes, aqui a Etiópia, sereis mortos com a espada do Senhor. Ele estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, aqui, e fará de Nínive uma assolação e terra seca como o deserto. Nínive foi visitada, vocês lembram lá pelo profeta Jonas, já fizemos este vídeo, e eles se arrependeram e Deus então os perdoou. Mas aquele arrependimento deles durou pouco tempo. 2 gerações depois eles já tinham esquecido. E 150 anos após Jonas ter estado lá, foi outro profeta e anunciou a sua destruição total. E nós vimos já também, nos nossos vídeos, a destruição de Nínive. E aqui, Sofonias está falando sobre isto. Mas talvez o povo estivesse pensando, o povo de Israel, mas que bom que Deus vai destruir essas cidades que tanto tem nos incomodado, tem nos perseguido. Mas a palavra de Deus volta de novo. Eles estavam muito felizes. Agora, no capítulo 3, no capítulo 2, foi a profecia contra as nações e volta. Mas agora, no capítulo 3, a atenção volta de novo para Judá, para Jerusalém. E ele diz assim: ai da cidade opressora, rebelde e impura, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Esta era a cidade escolhida para servir ao Senhor. Era a cidade que era para ser fiel ao Senhor. Era a cidade que era para ser um exemplo para todas as demais nações. Mas não foi, pelo contrário, ela se prostituiu com os deuses das demais nações. Ela quis ser igual às demais nações. Em vez dela ter prazer no seu coração de ser diferente das demais nações, não, ela queria ser igual, viver naquele mesmo mundo, naquele mesmo pecado, naquela mesma idolatria. E agora Deus os chama de uma cidade opressora,
uma cidade rebelde, uma cidade impura, uma cidade que não atende ninguém. Olha, uma cidade que não aceita disciplina. Deus tentava disciplinar, ajudar aquele povo a se arrepender, mas eles não aceitavam. E aí ele diz ainda: é uma cidade que não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Coisa terrível, meus amados. E nós vimos a mesma coisa em nossos tempos. Quantas pessoas que não conseguem entender isto, não conseguem entender a disciplina de Deus, não se aproximam de Deus, não obedecem a Deus, e a gente fica assim: o que eu faço, meu Senhor? O que nós podemos fazer? É orar. Orar, 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 buscar, testemunhar, ir atrás, e que Deus nos ajude, que possamos fazer assim. Após o castigo das nações vizinhas, se esperava que os habitantes de Jerusalém se arrependessem, mas o povo continuou na sua desobediência. Jerusalém se tornou uma cidade opressora e rebelde, se desviou totalmente de Deus. Aí no versículo seguinte, eu vou puxar aqui a foto, ele fala: seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Essa palavra está falando não agora para o povo, mas para os príncipes, os principais, os que estavam na frente, os reis. Então, diz aqui que os líderes, os que possuíam cargos de confiança, né, eles não praticavam a justiça diante do povo. Os príncipes foram considerados como os leões que devoravam tudo que encontravam. A violência, a ganância, a disputa de poder tomaram conta dos governantes, dos magistrados e de todos os demais líderes. As causas eram ganhas por aqueles que tinham dinheiro. O pobre, que não tinha como pagar a petição, eles eram condenados, porque vinha o rico, comprava o juiz. Mesma coisa como hoje em dia acontece, né? E como sempre aconteceu em todas as épocas. Infelizmente, não deveria ser assim, mas acontece. E aqui, então, o profeta está falando fortemente com eles, diretamente, sobre isso que está acontecendo. E agora ele se volta mais profundo ainda para os profetas, para os sacerdotes, aqueles que deviam de ter temor ao Senhor, aqueles que eram para ensinar a lei do Senhor. Diz ali no versículo 4: os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Que vergonha, não é, irmãos? Que coisa mais terrível. Até a gente pensa assim: pô, o povo, os príncipes, os reis, não temem a Deus, mas os profetas, os sacerdotes, homens escolhidos para servir ao Senhor, para ensinar a lei de Deus ao povo, se deixarem comprar também. A mesma coisa, irmãos, em todos os tempos que acontece. Aqui diz que os profetas não se comportavam com integridade, não eram mais fiéis. Eles não cumpriam mais com o chamado de Deus. Eles não ensinavam o povo para se santificarem e obedecerem ao Senhor. Eles não se importavam mais com a lei de Deus. Eles queriam bens materiais. Falavam ao povo o que o povo queria ouvir em troca de dinheiro.
E hoje em dia a mesma coisa, né? Quantas pessoas vão em alguns lugares, pagam para ouvirem uma profecia em seu favor, uma profecia de bênção, algo assim. Mas, irmãos, o favor de Deus não é comprado. Não, 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 não. É gratuito, porque Deus, ele deu o seu filho por nós. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar a Jesus Cristo e as bênçãos de Deus, a sua proteção vai estar em nossa vida. Não vamos querer trocar a bênção de Deus por dinheiro nenhum, por posição nenhum, por status, por nada. Mas vamos querer ser servos do Senhor, fiéis ao Senhor, para um dia estarmos na glória com o nosso Pai amado. Então, nós vamos ver que a profecia continua, que aqui no capítulo 3 voltou a ser contra Jerusalém, não é? E agora vem o juízo final, o juízo final sobre a cidade ali, naquela época. No versículo 6, eu estou no capítulo 3, né? Exterminarei as nações, as suas torres estão destruídas, tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. A destruição das cidades vizinhas, que o profeta aqui tornou a falar, ele estava querendo chamar a atenção para servir de exemplo para o povo de Israel. Mas eles continuaram em seus pecados e desobediências. Então ele fala no versículo 8 que toda a terra será consumida. Portanto, o final do versículo 8, eu não coloquei todo ele aqui, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Nós vimos que quando Deus destruiu essa terra, na época de Noé, que morreu toda a alma vivente, com exceção de Noé, sua família, os animais que estavam ali dentro, Deus fez uma promessa para Noé, que nunca mais exterminaria o homem com água. Mas, no seu julgamento, ele exterminaria essa terra com fogo. Uma destruição total. Deus tem misericórdia para com os que temem o seu nome, mas as nações ímpias serão julgadas através de guerras e de grandes provações, mas o juízo final será através do fogo. E quando a gente estuda o Apocalipse, eu tenho todos os vídeos sobre o livro de Apocalipse ali no meu site, vocês podem pegar ali, né? E todos os capítulos, pela misericórdia do Senhor, eu pude fazer. E ali a gente vê o final que vai acontecer quando a terra for totalmente destruída com fogo. Que o Senhor ajude e desperte a cada um de nós. Mas haverá uma regeneração. Como sempre, a palavra do Senhor mostra a esperança para aquele fiel, né? O profeta anuncia uma época de restauração para os remanescentes que praticam a justiça e andam segundo a vontade de Deus. No versículo 9, diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Haverá um dia que todos vão servir ao Senhor. Será muito além depois de nós, mas esse dia chegará. Glória a Deus por isso. E ele fala, no versículo 9 e 10, também resumi aqui, né? Da além dos rios da Etiópia, onde muitos judeus viviam,
Os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, que é Jerusalém, me trarão ofertas, voltarão. E olha aqui, nesta época dessa profecia de Sofonias, aí Israel, o reino do norte, as 10 tribos, já tinham sido exterminadas, levadas cativo. Os assírios tinham levado eles. E, vamos dizer, não existia mais. Mas agora estava o reino do sul, Judá e Jerusalém. Os assírios tentaram vir contra eles, mas Deus os libertou dos assírios. Mas agora estava a Babilônia ali, na porta, e entrando quase. Mas tinha uma profecia dizendo que mesmo aqueles que tinham sido levados lá para a Etiópia, porque as 10 tribos foram espalhadas entre as nações. Eles não ficaram todos juntos, eles foram espalhados. A tribo do sul, ela foi levada cativa para a Babilônia, Judá, né? Foi levado para a Babilônia. Agora, as tribos do norte, elas foram espalhadas pelas nações. Mas a palavra, a profecia, diz que elas voltariam àquela nação, àquele lugar. Nós vemos que isso aconteceu, irmãos, em 1948, quando Israel voltou a ser nação. E todos os israelitas espalhados pelo mundo inteiro voltaram para ali. Israel é o maior exemplo para o mundo de que Deus existe, porque um povo que esteve 2000 anos espalhado pelo mundo inteiro, eles não perderam a sua identidade, eles não perderam os seus costumes, a sua língua, mas eles continuaram, mesmo longe um dos outros, mas eles continuaram um único povo. Isso é um verdadeiro milagre, isso não existe na história humana, em nenhuma guerra, com nenhum povo, com nenhuma nação, única, exclusivamente com Israel. Glória a Deus por isso. Então, no versículo 14, há um chamamento para Israel para se alegrar, porque aqui está mostrando que, apesar de tudo que eles irão ainda passar, eles vão ser vitoriosos no final. E diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Olha que coisa mais linda esse chamamento, não é mesmo? Vocês vão passar por tantas coisas, mas cantem, porque vocês ainda vão estar de volta neste lugar que Deus deu para vocês. O Senhor retirou, no versículo 15, o Senhor retirou as sentenças que eram contra ti e afastou os teus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Que promessa gloriosa para este povo. O profeta, então, convoca o povo para se alegrar de todo o seu coração pelas misericórdias do Senhor, pois ele é tardio em irar, mas muito grande em perdoar. E ele aguarda, e ele espera. Veja só, irmão, o nosso mundo faz mais de 2000 anos que estão anunciando o retorno de Jesus Cristo. Como Deus é tardio, como ele aguarda que os homens se arrependam, ele dá tempo para que voltem para ele. Mas chega um dia, né, que vem o juízo, porque a sua palavra assim diz. No versículo 17 diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém. Vê que nesse capítulo 3 inteiro é Jerusalém que está sendo tratado.
Aí vai ser dito para Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, ele se regozijará em ti com júbilo. Vejo, naquele slide anterior que eu mostrei, estava pedindo para o povo se alegrar no Senhor. Agora aqui, ele está falando, nesse versículo 17, que o Senhor vai se alegrar com o seu povo. Que maravilha, que bênção imensa, né? O Senhor dá a Jerusalém uma promessa de restauração e de perdão, onde as acusações já não existirão e o inimigo nunca mais poderá tocá-los. Chegará esse dia. Chegará esse dia. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Sabemos disso. Mas lá na Babilônia, eles foram curados da idolatria. Nunca mais aquele povo adorou a ídolos, até o dia de hoje. Eles não adoram ídolos nenhum. O povo judeu adora somente a Deus, ao Deus Jeová, ao Deus único, ao Deus verdadeiro. O que eles não conseguiram ainda entender é que Jesus era o seu Messias. Não conseguiram. Mas um dia eles entenderão, depois da grande tribulação, quando Jesus voltar com o seu povo em glória, eles olharão para Jesus. Naquele momento que eles vão estar cercados, que tudo vai acabar para eles, eles olharão para Jesus vindo dos céus e ali reconhecerão o seu Messias e eles serão salvos. Glória a Deus. No versículo 19 diz: eis que naquele tempo agirei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam física ou emocionalmente e recolherei os que foram expulsos. Aqui está falando, salvarei os que cocheiam fisicamente. Aqui está falando quando eles vieram de volta lá da Babilônia. Vinha muitos coxos, muitos enfermos, e eram ajudados. Mas também vinha também muitos coxeando espiritualmente, com dó até de deixar a Babilônia, porque lá muitos enriqueceram. Inclusive, muitos não voltaram para Jerusalém. Ficaram lá, continuando a sua vida, o seu comércio, os seus negócios. Mas que nós jamais venhamos a trocar Jesus por nada. Por nada. Por estabilidade, por emprego, por casa, por dinheiro, por nada. Ele é tudo para nós. Glória a Jesus. Naquele tempo, no tempo da volta do exílio, esse versículo, mas também para o final dos tempos, eles seriam honrados por todos os que os aprisionaram e por todas as outras nações quando visse o poder de Deus de Israel, quando eles voltaram lá do exílio, lá da Babilônia. Foi assim um verdadeiro milagre que Deus fez. E tudo Deus faz. Ele é o nosso Deus e é o Deus de milagres. E terminando o nosso último versículo, versículo 20, é a bênção para todas as nações. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aqui está falando a profecia para eles ali e para o final dos tempos, depois da grande tribulação, quando eles reconhecerem a Cristo e iniciar o milênio, onde Jerusalém será o centro do mundo, onde Jesus vai reinar ali em Jerusalém, aquele povo que estará com Cristo.
E nós também que voltaremos com Cristo, aleluia. Os judeus voltarão a possuir a sua terra, como eu disse que já voltaram a possuir, ali estão em Israel. Em 1948 aconteceu isso. E vai se cumprir aquela profecia que Deus deu para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, através do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ser fiéis, meus amados, vamos ser fiéis. Esta palavra fala muito conosco, mexe muito conosco, e nós possamos estarmos prontos, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.